Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar se vale a pena investir no fundo imobiliário RBFF11. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu falo de investimentos focando no longo prazo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser se inscrever aqui no canal, será muito bem-vindo. Mas vamos lá que eu vou levantar todas as informações mais relevantes do RBFF11 para a gente ver se ele está valendo a pena. Ele teve seu início em 2013, é administrado pela BRL Trust e gerido pela Rio Bravo, que cobram as seguintes taxas. Temos uma taxa de gestão e administração de 0,80% ao ano sobre o valor de mercado do fundo imobiliário, com um mínimo de R$ 35 mil mensal, e uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, o IFIX. E para quem não sabe o que é o IFIX, é o nosso índice de fundos imobiliários. Agora que já sabemos quem é que toca o fundo para frente e quanto que eles vêm cobrando, vamos levantar aqui o primeiro ponto que eu sempre gosto de olhar, que é a respeito da liquidez. Quantas pessoas têm comprando e vendendo cotas do fundo imobiliário? Posteriormente, eu sempre gosto de comparar a performance do fundo imobiliário com o IFIX. E temos que atualmente o fundo tem mais de 22 mil cotistas, mas em relação ao seu volume financeiro médio negociado diariamente, não ultrapassou o R$ 1 milhão, conforme você está vendo marcado aí na tela. Então isso aqui é o nosso primeiro ponto negativo. Depois a gente compara a rentabilidade do fundo imobiliário com o IFIX. E se você estiver vendo aí, você vai ver que o fundo imobiliário vem perdendo para o IFIX, ou seja, esse aqui é o nosso segundo ponto negativo. Mas calma que nem tudo está perdido. Vamos ver agora como que está a montagem do portfólio desse fundo imobiliário e qual é a estratégia que ele se utiliza. E quanto à sua estratégia, na minha opinião, é uma excelente estratégia. De 65% para 85% ele coloca aí nessa alocação estratégica, ou seja, focando aí para deixar no longo prazo. Temos aí uma estratégia tática que varia entre 5% e 30% do portfólio do fundo imobiliário. Nessa estratégia tática, ele busca oferir ganhos de capital no curto e no médio prazo, ou seja, comprar e tentar vender aí por um valor maior. E o fundo busca alocar também entre 0% e 10% em high yield, ou seja, são tipos de investimento um pouco mais arriscados, mas que dão possibilidades de retornos maiores. Particularmente falando, eu estou gostando bastante dessa alocação aqui do fundo. Não à toa temos aqui que em relação aos seus fundos imobiliários, 32% estão alocados em recebíveis, que são um tipo de fundo imobiliário um pouco mais arriscado, mas o gestor equilibra com aproximadamente 24% em FIIs de logística e industrial e 20% em fundos imobiliários de shopping e de varejo. Ele também tem exposição em educacional, residencial e 17% aí em escritórios. Particularmente falando, eu não sou muito chegado em fundos imobiliários de escritório, mas se fosse para eu me expor, eu me exporia através de um fundo de fundo. Temos aí que ele possui 1,4% em renda fixa, ou seja, praticamente aí 100% dos recursos do fundo estão alocados em cotas de outros fundos imobiliários. E indo direto ao ponto aqui na carteira do fundo, ele possui em sua carteira 36 fundos imobiliários. Temos aqui o MXRF11, que pega aí aproximadamente 8% do portfólio do fundo, e o restante conforme você está vendo passar aí na tela, com aquele caixa de aproximadamente 1,4% para 1,5% aí do portfólio do fundo imobiliário. Na minha opinião, isso aqui é uma boa diversificação de ativos, ainda mais sabendo que o fundo imobiliário possui pouco patrimônio, então ele diversificou bastante com pouco patrimônio, o que logicamente vai aumentar aí a segurança do cotista. Mas vamos entrar nos rendimentos que o fundo imobiliário vem pagando e também a respeito aí do seu preço sobre o seu valor patrimonial, para saber se o RBFF11 está descontado. E temos que nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 5,73, o que dá um dividend yield de 10,42%. Como isso aqui está maior que 8%, na minha opinião, isso aqui é um ponto positivo. Já em relação ao seu preço, quando a gente olha o seu valor patrimonial por cota, está em R$ 63,69, mas ele está sendo negociado atualmente a R$ 55. E quando a gente divide esses 55 por esse 63,69,
temos aí um PVP de 0,86. Explicando isso aqui de forma bem rápida, quando isso aqui está abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado a menos do que o seu valor patrimonial. Quando está 1, quer dizer que está sendo negociado ao mesmo preço, e quando está acima de 1, quer dizer que está sendo negociado mais caro. Nesse caso, ó, 55 aqui, 63 aqui, ele está sendo negociado mais barato do que o seu valor patrimonial, aproximadamente 14%. E agora que eu já passei para você todos os pontos mais relevantes a respeito do RBFF11, vamos ver se ele está valendo a pena, levantando aqui todos os pontos positivos e negativos. E como sempre, eu vou começar pelos pontos positivos. O primeiro, o fundo imobiliário é bem diversificado em cotas de outros 36 fundos imobiliários. O segundo ponto positivo é que ele tem um bom controle de risco. Particularmente falando, eu gostei bastante disso na estratégia desse fundo imobiliário. O terceiro ponto positivo é que quando a gente vê o dividend yield foi maior do que 8% nos últimos 12 meses. O outro ponto positivo é que atualmente ele está com cerca de 14% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E agora vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que ele possui uma baixa liquidez, ou seja, um volume financeiro médio negociado diariamente inferior a R$1 milhão. Isso quer dizer que, se você quiser comprar ou vender cotas desse fundo imobiliário, pode demorar um pouco. O segundo ponto negativo é que ele vem perdendo para o IFIX. O terceiro ponto negativo é que quando a gente olha o seu patrimônio líquido, está beirando ali os R$239 milhões. E eu sei que tem investidores que só investem em fundos imobiliários que tenham um patrimônio líquido superior a R$1 bilhão, que não é o caso desse fundo imobiliário. O outro ponto negativo é que, como qualquer outro fundo de fundo, esse aqui tem taxa sobre taxa, ou seja, antes daqueles fundos imobiliários que ele investe repassar os seus rendimentos para esse aqui, eles descontam as próprias taxas. E para esse aqui repassar para a gente, ele também desconta as próprias taxas. Ou seja, taxa sobre taxa, e por conta disso, vários investidores não gostam de investir em fundos que investem em cotas de outros fundos imobiliários. E um ponto que agora não vai ser nem negativo nem positivo, isso aí agora vai ficar ao meu cargo, é que eu tenho um leve problema no olho. E essa fonte aqui, fina desse jeito, me dificultou bastante na leitura do relatório gerencial desse fundo imobiliário. Para alguns isso pode ser frescura, eu sei, mas eu sofri aí uma leve dificuldade para ler aí o relatório desse fundo imobiliário. Mas mesmo assim, mesmo com todos esses pontos negativos, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião e isso de forma alguma é recomendação de investimento, mas quando eu levanto todos esses pontos, seja os pontos positivos e os pontos negativos, atualmente, na minha opinião, o RBFF11 está valendo a pena. E aqui em cima está aparecendo para você eu falando a respeito de outros ativos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para que sempre que eu vier postar vídeo novo você receba uma notificação. Fico por aqui e até mais.